Bem, meus amigos, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 31 de agosto de 2021, às 19h41, para iniciarmos a nossa palestra pública. E hoje estamos em festa, porque recebemos uma grande trabalhadora de Jesus, uma grande, queridíssima amiga do coração na nossa casa. E realmente é uma felicidade estarmos aqui com essa nossa irmã. Então, para iniciarmos a nossa reunião, eu vou pedir para a nossa companheira Denise fazer a leitura do preparo e fazer a prece. E depois eu continuo com as apresentações aqui da nossa irmã Maria. Boa noite a todos. Do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, abrimos na reflexão 102. A terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar, desde que nasceu. A água para descedentá-lo. O alimento para sustentá-lo. A residência para protegê-lo. E você? O que dá em retribuição? Está contribuindo para a prosperidade da terra que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado? Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. Pai de infinita misericórdia, infinito amor, que nos abraça a todos e que nos consola, Senhor, trazendo notícias desses seres amados por nós, muito caros ao nosso coração, nos orientando, nos auxiliando a galgarmos a cada minuto, se assim melhor aproveitarmos essas oportunidades todas que temos, que Deus nos oportuniza para que possamos caminhar em direção a Ele. Ó Senhor, gratos estamos por todas as oportunidades de estudo, de ensino, de auxílio ao próximo, que possamos ter força e coragem para continuarmos galgar o degrau de nossa evolução, auxiliando a nossa terra querida, auxiliando todos os nossos irmãos necessitados dessa troca de amor, dessa união e da colaboração de todos nós. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudo e reflexão, e que nossa amiga Maria Martorelli seja inundada pelo seu amor, sendo bem assessorada, para que possamos refletir, Senhor, e aprender cada vez mais com os seus ensinamentos. Esteja conosco na noite de hoje, todos os dias de nossas vidas. Gratos sempre, Pai. Agradecemos a Denise pelas suas palavras e, mais uma vez, eu digo, estamos recebendo hoje com muita alegria nossa irmã Maria Martorelli, que aceitou o nosso convite para estar conosco, para trazer a sua palavra evangelizada, e estamos todos muito felizes por isso. A nossa irmã Maria vai falar conosco sobre um capítulo deste livro, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E ela vai conversar conosco sobre o capítulo que tem o título Os Infortúnios Ocultos. Esse capítulo é referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, e ao Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: abstente
de falar disto a quem quer que seja. Então, vamos rogar a Deus, aos amigos espirituais, que abençoe e envolva a nossa irmã Maria e que nós possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade de ouvi-la. Maria, a palavra está com você. Você tem até as 20h40, até 8h40, para fazer as suas considerações, tá bom? Eu vou desligar aqui o meu microfone, você pode abrir o seu. Tá. Estão me ouvindo? Bem, primeira coisa, eu quero agradecer muito, 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 porque para mim é sempre uma alegria poder falar e comentar as palavras de Joana. E, acima de tudo, eu acho que é uma alegria reencontrar amigos, não é? Ver carinhas que eu já, poxa, tanto tempo eu não via e que eu tenho saudades, né? E é muito bom. E encontrar pessoas novas também. Então, assim, eu agradeço muito a essa casa, tenho certeza que com toda a responsabilidade que envolve a todos vocês que são responsáveis pela criação dessa casa, é que a casa vai cada vez mais ajudar muitas pessoas a se olharem mais profundamente, né? Porque é uma casa que oferece estudos, e no nome da casa está aí, né? Sociedade de Estudos Espíritas, né? Uma casa que oferece estudos elevados, estudos espirituais, ela sempre está abençoada pelos lá de cima, pelos nossos amigos espirituais, e favorece a muitas pessoas, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Então, assim, quando a Rose me chamou para dar esse estudo, eu achei muito interessante, porque eu tinha acabado de estudar este capítulo, Os Infortúnios Ocultos, com o meu grupo de estudo aqui, Espíritas. Então, é um assunto que, para o momento, ele está maravilhoso, porque estamos vivendo uma fase extremamente conturbada, turbulenta, as pessoas estão sofrendo muito, e muitas pessoas não sabem nem bem por quê. Eu escuto muita gente dizer, eu não sei por que eu estou aqui nessa hora, eu não sei para quê, eu não devia ter nascido nesse momento. Eu já escutei pessoas dizerem isso para mim, né? E aí a gente tem que começar a refletir sobre tudo isso. Então, o título do nosso capítulo é Os Infortúnios Ocultos. Então, a primeira coisa que nós temos que começar a pensar é sobre infortúnios, né? O que é infortúnios? Se a gente for lá pegar no dicionário, a gente vai ver que infortúnios significa adversidade, desgraça, má sorte, desventura, né? Infortúnios é tudo isso. Agora, por que ocultos, né? Por que Joana vem falando de infortúnios ocultos? Quem leu o Evangelho, lá no capítulo 13, no item 4, vai perceber que lá os comentários são da seguinte ordem: infortúnios podem atingir, né? São as coisas que os infortúnios que a gente considera infortúnios são o Covid, né? Essa situação da pandemia é um infortúnio. Grandes desastres, grandes terremotos e desastres naturais, desastres particulares que todos veem, é muito fácil da gente reconhecer como infortúnio. Agora, o que é mais difícil para nós é entender esses infortúnios que são ocultos, que estão dentro de cada ser, dentro de cada um de nós, porque faz parte de nós. E por que será que os infortúnios fazem parte de nós? Que infortúnios são esses? Então, é sobre isso que nós vamos pensar hoje aqui. E cada um, porque o processo de Joana de Ângeles, ao que ela nos convoca, é ao autoconhecimento. É o processo de autoconhecimento. Então, assim, é cada um olhar para si mesmo
e se perguntar: o que é infortúnio para mim? Que infortúnio oculto é esse? Como assim? Escondidos de quem? Né? Porque é muito fácil você ver o infortúnio no sentido amplo do que está fora, das coisas que estão acontecendo. Agora, o que será? Onde será que estão esses infortúnios ocultos? Meu irmão, meus irmãos, no processo de evolução, no nosso processo de evolução, estamos sempre nos deparando com bifurcações. É natural. Ou seguimos por uma estrada, ou seguimos pela outra e temos que optar. O problema é que quando nós fazemos essas escolhas, por conta de que nos foi dado o livre-arbítrio para fazermos essas escolhas, nós muitas vezes fazemos escolhas equivocadas. Então, essas bifurcações que nós vamos encontrando no caminho, elas nos levam a escolher entre o bem e o mal, entre a persona e o espírito, entre o real e o irreal. Então, nós estamos sempre tendo que fazer escolhas. Por conta de muitas vezes fazermos as escolhas equivocadas, nós terminamos nos sofrimentos, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Porque tudo tem um processo. À medida que nós vamos amadurecendo psicologicamente, aprendendo com os erros que fizemos ao fazermos as escolhas equivocadas, nós vamos começar a fazer as escolhas certas. E aí, essas escolhas certas nos conduzem à luz, à consciência, à lucidez de quem nós somos, à lucidez do que nós precisamos trabalhar, elaborar, corrigir em nós mesmos. Então, a escolha, ela passa a ser muito mais consciente na hora que essas bifurcações acontecem. Assim, dando um exemplo bem primário. Há, sei lá, 300 anos atrás, uma encarnação de 500 anos, 1000 anos atrás, numa hora que alguém nos fizesse alguma coisa que nós considerássemos ruim para nós, a gente não duvidava. Corta a cabeça fora, entendeu? Mata aquela pessoa. Hoje, nós já conseguimos evoluir a ponto de chegarmos aqui e quando alguém nos faz algum mal, a gente já tem um outro tipo de escolha. A gente não sai escolhendo eliminar aquela pessoa, fazer um mal para aquela pessoa. A gente já pode escolher olhar para aquela pessoa com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de entendimento e não retribuir o mal com o mal, como diz lá no Evangelho. Então, todos os seres, todos, aí ela começa falando disso no texto, todos os seres da criação, os vegetais, os animais, os hominais, o reino mineral, tudo está inserido dentro desse processo de evolução. A evolução, ela acontece em todos os reinos. Por quê? Porque tudo e todos derivam do psiquismo do Criador. Tudo e todos são de origem divina. E se tudo e todos somos de origem divina, tudo e todos estamos fadados a evoluir. Agora, dentro desse processo evolutivo, né, devemos desenvolver o quê? Uma série de sentimentos elevados, valores elevados. Nós vamos evoluindo aos poucos, nos nossos valores, nos nossos sentimentos, na nossa maneira de ser, de uma forma geral, né? E Joana de Ângeles, ela fala muito que, para que a gente possa fazer esse trabalho
de evolução, com mais consciência, com mais certeza daquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos não ter medo de olharmos para dentro de nós mesmos. Nós somos convidados a um grande desafio a cada existência terrena. Vocês sabem que desafio é esse? O desafio é: conhece-te a ti mesmo. Ora, né? Que o filósofo já falava. Conhece-te a ti mesmo. Então, Joana, a proposta que ela nos traz aqui é: conhece-te a ti mesmo, para que você possa o quê? Trabalhar em você tudo aquilo que estava na sombra. Muita gente diz assim, mas a sombra é uma coisa terrível, a sombra é coisas erradas que eu fiz. A sombra é o que está escondido de você. É o que está dentro de você e que você não tem clareza, que você não olha, que você ainda não tem na consciência, que está ali guardado no fundo do baú, no fundo da sua alma. Então, é preciso um trabalho interno muito profundo e muito verdadeiro e de muita coragem para trabalhar a si mesmo e acessar essa sombra. Porque, à medida que nós vamos acessando o que está na sombra, nós vamos iluminando essa sombra e vamos tendo maior possibilidade de corrigir o que precisa ser corrigido, reestruturar o que precisa ser reestruturado, burilar o que precisa ser burilado, aceitando tudo aquilo que a gente vai descobrindo em nós mesmos. Porque esse é o grande convite que Jesus nos fez. Jesus nos disse para amar, não foi? Amar. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Quando Jesus disse isso, o que ele estava afirmando ali? Para você amar o teu próximo, você primeiro tem que descobrir o quanto você se ama. E esse trabalho desse auto-amor, dessa conquista de si mesmo, é um trabalho de muito esforço, de muita batalha interna. Não é um trabalho simples, né? Eu nem vou falar aqui a palavra difícil, porque senão minha amiga Márcia Carijó, lá, ela sobe pelas paredes quando a gente fala essa palavra. Que significa que é o seguinte, né? É difícil, mas não podemos ficar nessa afirmação de que é difícil. É um trabalho que exige esforço. Então, a gente tenta substituir essa palavra difícil, né? Muito difícil, é muito esforço. Porque todos nós, certamente, um dia sairemos desse estágio que nos encontramos, porque estaremos mais evoluídos. Todos nós vamos evoluindo. E desde sempre. Desde o reino mineral, né? Quando a gente vai lá, eu fui lá no Livro dos Espíritos, que eu adoro essa parte, quando fala lá no capítulo 11, vou até pegar aqui, porque eu não guardo o número de questão, acho o máximo quando algum palestrante chega, a questão tal do Livro dos Espíritos, mas eu não consigo guardar. Então, Livro dos Espíritos, capítulo 11, questão 585, que ele vem falando dos reinos, e aí fala que, por que do reino mineral? Porque é preciso desenvolver a força mecânica. Por que do reino vegetal? Porque é preciso desenvolver a vitalidade e a sensibilidade. Por que do reino animal? Porque é preciso desenvolver a inteligência instintiva e a consciência da sua existência. Por que do reino hominal?
porque é preciso desenvolver a razão, a consciência do futuro e a consciência de Deus. Então, é no reino nominal que nós adquirimos essa consciência de Deus. Fala também, lá na questão 129, do reino angelical. O reino angelical é um estágio mais evoluído, né? Onde todos esses espíritos angelicais, desse reino angelical, já percorreram todo esse caminho que nós estamos percorrendo. Já passaram por tudo. Jesus, que Joana coloca sabiamente aqui, o tempo inteiro nesse livro, Jesus homem, ela faz questão de colocar, né? Ela coloca Jesus muito perto de nós. É uma visão, assim, Jesus não fica lá, intocável, só para a hora das preces. Não, Jesus está aqui, está carregando a gente no colo, está do nosso lado, encarnou aqui, passou uma série de coisas aqui na Terra, olhou para a gente muito de perto nessa questão terrena, né? Então, e assim, a grande coisa é que esse Jesus, homem, é o nosso grande exemplo e nós podemos ter a certeza que nós vamos chegar lá também. Parece uma coisa assim absurda de se dizer, nossa, Jesus está em outro patamar, Jesus está em, imagina, essa mulher louca, está se comparando a Jesus. Ninguém está comparando a Jesus, Jesus é Jesus, ele já passou por tudo isso, mas ele nos deixou grandes ensinamentos. Ele veio à Terra, não foi à toa. Ele veio à Terra para nos mostrar o que é viver melhor. E toda a doutrina dele se resume ao quê? Todo mundo aqui sabe. Ao amor. Doutrina de Jesus tem nome de religião? Tem alguma religião? Jesus pregou alguma religião? Não. A doutrina de Jesus é simplesmente o amor. Né? O que ele veio mostrar, e ela fala que muito bem, aliás, é que ele veio nos mostrar que a nossa evolução depende só de nós. Tirarmos esse peso que nós estamos carregando por uma série de motivos, pela cultura que nós estamos inseridos, toda a trajetória da humanidade, ela foi muito construída até bem pouco tempo, e ainda hoje, se duvidar, pelo sentimento da culpa, pelo sentimento do medo. Nós fomos evoluindo à base do medo e da culpa, do medo e da culpa, do medo e da culpa. E o pior é que a culpa, ela não deixa você progredir o quanto você pode progredir. A culpa paralisa, o medo paralisa. É engraçado que eu lembrei agora, tem um provérbio, uma fala que eu sempre escutei, que diz assim, corajoso não é o homem que não tem medo. Corajoso é o homem que vence o seu medo, que se esforça mesmo tendo medo. Então, assim, nós não vamos conseguir nos livrar desses infortúnios ocultos no piscar de olhos. A Maria é uma déspota. Maria é uma déspota. Manda, desmanda, faz e acontece. Eu vou me livrar disso da noite para o dia? Não vou. Mas eu tenho que começar no meu processo de autoaceitação. Então, Maria está naquele momento daquele jeito. Mas ela tem toda a possibilidade de sair daquilo. Mas ela vai ter que passar por cima. Na hora que ela der vontade de se irritar, de gritar, de falar um monte de coisa para aquela pessoa, ela pode se vencer, contando até 10, até 1000, até 10.000.
E vai assim. E esse é o nosso processo. Não adianta dizer, meu Deus, eu não sirvo para nada, olha só, já errei de novo, já fiz de novo, já não sei o quê. Não adianta. Esse tipo de crítica, de julgamento, isso não leva a nada. Para vencermos as nossas mazelas, as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos sofrimentos, os nossos infortúnios, só com muito amor, compaixão e dedicação por nós mesmos. Porque Jesus já falou. Como é que a gente vai querer amar o próximo se a gente não ama a gente mesmo? De que forma? A nossa evolução, gente, depende muito do nosso esforço pessoal, de vencermos a nós mesmos, de vencermos tudo isso. O trabalho é árduo, mas é um trabalho de desenvolvimento ético-moral. À medida que eu começo a me incomodar com algumas coisas que acontecem em mim, eu preciso virar a chave daquilo. Mas para virar a chave, eu preciso primeiro aceitar que aquilo está dentro de mim. É isso que é iluminar a sombra que existe em nós. É quando a gente se reconhece, mas a gente ilumina. Então, eu reconheci. A Joana de Ângeles, ela fala, em muitos livros dela, ela fala muito da consciência de responsabilidade. Que para a gente sair das culpas que a gente carrega, a gente precisa desenvolver essa consciência da responsabilidade. Cometi um erro. Aí, às vezes, fico me remoendo daquele erro, fico me culpando, fico me acusando. Isso não leva a nada. Isso paralisa. Cometi um erro, me arrependi daquele erro. Então, vem aqui para a minha consciência e digo, não, você é responsável mesmo. Conscientemente, eu digo para mim, eu sou o responsável por ter cometido esse erro. E aí vem o outro passo. O que eu posso fazer agora para corrigir esse erro? E se eu não conseguir corrigir aqui agora, eu posso fazer alguma coisa paralela que vai me ajudar a resgatar aquele erro, a me corrigir daquele erro, ou vai ficar para uma outra encarnação. Mas eu preciso primeiro ter a consciência da responsabilidade. A grande dificuldade do ser humano é a luta que ele mantém entre o ego e o self. Como se o ego e o self não pudessem caminhar juntos. O ego, segundo Joana de Ângeles, ele é ligado à personalidade, ele é ligado às conquistas materiais. O self é ligado ao espírito, às ideias, né, às esperanças, tudo isso. Agora, como é que eu posso me tornar uma pessoa realmente mais evoluída ou mais consciente? Fazendo um equilíbrio entre o ego e o self. Muitas pessoas dizem assim, eu escuto dizer, e às vezes me perguntam, meus clientes e tudo, me perguntam assim, mas vem cá, o ego tem que ser eliminado, porque o ego destrói com o ser humano. O ego é... Não, o ego é para você poder sobreviver aqui na matéria agora. Você precisa de ego. O que é ruim é o ego superlativo. É quando a gente exagera, quando a gente parte para o orgulho, para a vaidade, para a arrogância, para o egocentrismo. Aí sim, aí vai te prejudicar. Mas o ego ele é muito importante para você sobreviver, porque somos personalidade, a cada vida não, que a vida é um todo, né? Mas a cada existência terrena, nós temos uma personalidade, e a gente precisa trabalhar bem com essa personalidade para que a gente possa adquirir
maiores valores éticos, morais, para que a nosso self evolua mais e mais ainda, que é o nosso espírito na sua caminhada evolutiva. Então, como trabalhar, né? Como trabalhar esse desenvolvimento que nos leva à plenitude, que nos leva ao desenvolvimento desse espírito que nós somos? Lá no livro Plenitude, eu não sei se vocês já estudaram esse livro, mas se não estudaram, eu sugiro que vocês estudem, porque é um verdadeiro tratado do sofrimento. O livro, eu nem sei se eu botei aqui, não botei. É um livro que é um tratado para o sofrimento, e lá no capítulo 8, ela fala dos passos da salvação do budismo. Vocês já ouviram falar? Os passos da salvação do budismo? Joana de Ângeles coloca esses passos como a forma de nos trabalharmos e melhorarmos as nossas condições espirituais. Então, esses passos têm uma ordem, e a ordem que ela coloca ali, que vem do budismo, é a seguinte: o primeiro é crer retamente. Ora, o que é crer retamente? É você realmente ter confiança. Mas confiança em quem? Em você. Para depois essa confiança se tornar pela vida, chegar a Deus. Você tem que crer. Você tem que crer em algo. Crer retamente é crer em algo que é importante. E aí ela diz, bem, você crendo em alguma coisa, tendo fé, tendo confiança em algo maior, você passa para o segundo passo, que é o passo do querer retamente. Querer retamente é a vontade, é a sua vontade, e a vontade é um atributo do espírito. Então, quando eu creio retamente, o meu querer, ele vai se tornar um querer de coisas o quê? Elevadas, positivas, né? De coisas que vão me elevar. E aí, eu querendo retamente, passamos para o terceiro passo, que é o falar retamente. Ora, quantas pessoas não se perdem pela palavra? Quantas pessoas não se perdem por dizerem coisas que realmente vão afetar de forma negativa a sua própria vida e a vida daqueles que estão à sua volta? E hoje em dia, com tudo que está acontecendo, por exemplo, as fake news, né? Como que não afetam a vida da humanidade? Então, quando você acredita, tem esse crer retamente, você tem uma vontade que é uma vontade de fazer coisas que tenham um propósito, que é o querer retamente. Quando você falar, você não vai fazer uma fofoca, não vai fazer uma maledicência, não vai falar uma mentira. Você vai falar aquilo, né? Já diz lá, né? No nosso evangelho, o que envenena não é o que entra pela boca, né? Mas o que sai da boca. Então, é muito importante a gente ver esses passos. Aí, depois do terceiro passo, vem o agir retamente, óbvio. Você acredita, você sabe o que você quer coisas elevadas, a sua vontade é firme no seu propósito, você fala aquilo do que você está pleno, do que você está cheio, e aí você age de acordo com tudo isso. A sua ação é uma ação reta, não é uma ação que vai prejudicar o outro ou prejudicar a si mesmo. É uma ação que vai beneficiar a você e ao próximo. Agindo retamente, vamos ao quinto passo, que é viver retamente. Que é viver dentro daquilo que você acredita, né? Que é assumir as suas ações, que é viver retamente, né? Porque como é que a gente vive
A gente não pode deixar de se reportar a esse período que nós estamos vivendo, a pandemia. Quantas pessoas negam o que está acontecendo e não fazem nada? E vivem mal. E não vivem bem, porque estão sempre buscando alguma coisa, uma realidade fictícia, uma ilusão de que não está acontecendo nada. Outras pessoas vivem fechadas em si mesmas, não buscam a companhia, pelo menos nós temos essa coisa maravilhosa, virtual, que nos ajuda tanto, né? Que fala, que nos ajuda a conversar, a ter contato com as pessoas, e tantas outras formas de ajudar pessoas que estão passando necessidade, que estão na mais profunda miséria. Então, isso é o viver retamente. Vivendo retamente, você vai se esforçar retamente. O 6º passo é o esforçar-se retamente. E o que é esforçar-se retamente? É dirigir todas as suas energias, toda a sua força interna, todo o seu poder interior, esse poder divino que todos nós temos dentro de nós, para realizarmos tudo aquilo que precisamos realizar. As nossas batalhas íntimas, internas, as nossas questões na vida, aquilo que a gente precisa resolver. E, nesse esforço, a gente vai para o 7º passo, que é o pensar retamente. Como é o pensamento daquele que vive dentro de padrões morais, porque se esforçou para viver dentro desses padrões morais. Pensar retamente, gente, é cultivar bons pensamentos. Ah, mas eu não consigo, o pensamento vem. Assim como ele vem, ele vai. Não se julga, não se condena pelos pensamentos que você tem. Todos nós ainda temos muita coisa a ser trabalhada, né, dentro da gente, não tem outro jeito. Então, vem mesmo, às vezes vem pensamentos que a gente diz assim, meu Deus, por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Porque você já não faz mais aquilo, mas ainda pensa. E aí, vai se condenar por isso? Não, vamos embora. Higienização, higiene da mente. A higiene, ela não tem que ser só corporal. A higiene, ela tem que ser do corpo, ela tem que ser das emoções, ela tem que ser dos pensamentos. Então, vamos higienizar. Como higienizar o pensamento? Se você está muito pessimista, se está vindo pensamentos ruins para você, põe uma música, pega um livro, faz uma boa leitura, procura dirigir esse pensamento para outro lugar, vai fazer uma costura, uma coisa de arte que você goste de fazer, vai cozinhar, distrai a mente para que ela saia daquele modus operandi dela, que é pensar negativo, por exemplo. E aí, a gente parte para o 8º passo, que a Joana fala, que é meditar retamente. O que é meditar? Muitas pessoas confundem o meditar retamente com ter que ficar parado, fazendo o tempo todo. Não é só isso. Isso é uma das formas que se tem de meditar. Outra forma é ouvir visualizações guiadas, que hoje em dia no YouTube tem aos montes, a gente pode escolher para relaxar, para dormir melhor, para combater insônia, etc. Mas existe um processo que é o mental, que é o foco pleno naquilo que você faz. Meditar é você focar naquilo que você está fazendo. Meditar não é você simplesmente dormir. Meditar é você, por exemplo, estar lavando o seu pratinho ali na cozinha, lavando a sua loucinha, e estar focado naquilo. E isso é um treino. Em vez de deixar o pensamento embora, depois disso eu vou ter que fazer aquilo, depois daquilo eu vou ter que fazer aquilo outro, depois... Foca no que você está fazendo.
Aí, eu estou lavando o meu prato. Ai, olha, esse prato é azul. Aqui está melhor lavado, do outro lado eu tenho que virar. Foca, começa a treinar a atenção plena, porque isso é que é verdadeiramente aprender a meditar. Se eu estou lendo um livro, eu tenho que focar a minha atenção naquilo que eu estou lendo. Se eu estou participando de um curso, eu tenho que focar minha atenção naquilo que está sendo dito ali naquele curso. Por quê? Porque isso é um treinamento. Eu me fazer estar presente. É estar presente, meditar igual a estar presente. Eu estou presente naquilo que eu estou fazendo. Mas como é que nós somos, né? A gente está no curso, já está pensando que depois tem que servir a janta para o marido, para o filho, para a mãe, para o pai. Aí a gente está servindo a janta, aí a gente já está pensando que depois tem que ver o estudo lá do filho. Aí a gente está vendo o estudo do filho, já está pensando no nosso estudo, que aí a gente tem que estudar para a aula de amanhã. E a gente nunca está presente. Então, a proposta aqui que Joana foi buscar lá no budismo é: esteja presente em tudo o que você faz. Isto é meditar retamente. E aí, Joana vem falando desse Jesus homem, né? Desse Jesus homem que estava aqui entre nós, mas que não se deixava contaminar. Não se deixava contaminar pelas massas atormentadas, não se deixava contaminar por tantas angústias e tantos desalentos aqui da Terra. Ele seguia na proposta dele, ele seguia na missão dele, sendo o homem aqui na Terra, né? Ela fala muito de como Jesus ficava assim longe das tentações mundanas, né? Não que ele não tivesse, ele tinha, mas ele ficava longe disso. Ele conseguia se esforçar, ele conseguia não ser atingido por aquilo que era do mundo. Se somos nós resistimos às nossas tentações, gente. Se o médico disser para a gente assim, olha, você não pode comer batata frita, é a mesma coisa que o médico dizer, vai lá e come um pote de batata frita, porque a gente não resiste, a gula é maior, né? Aliás, eu adoro fazer avaliação, quando eu faço avaliação de mim mesma, eu adoro fazer pelos pecados capitais, né? Porque eu vou lá neles, eles são tão próximos assim a nós todos, né? Que eu acho que por ali a gente pode se avaliar muito bem, né? Como é que eu estou resistindo às minhas tentações? Ou não estou? Ou qual a intensidade disso? Né? Sem fazer nenhum julgamento, não é isso, eu não vou julgar, mas eu posso me melhorar. Então, eu vou buscando essa melhora a partir do que eu reconheço em mim. Que tudo isso faz parte dos nossos tormentos, das nossas atribulações, dos nossos conflitos. Ele estava sempre em comunhão com Deus, né? Jesus, ele falou do amor. Ele era o amor, a doutrina dele é de amor. E aí, eu lembrei de pegar esse livro, não sei se vocês conhecem já, né? Claro que conhecem, Amor, Imbatível Amor. Lá na página 15, ela fala uma coisinha que, se vocês me permitem, eu vou ler 2 parágrafozinhos daqui, tá? Ela fala assim, o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Então, o amor vem direto da divindade. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Não tem essa. O amor, ele não... Quando o nosso amor está restrito a uma pessoa, a uma situação, a um animalzinho,
tem alguma coisa que ainda não está desenvolvido ali naquele amor. Porque quanto mais você ama aquele animal, aquela pessoa, aquela situação, mais esse amor precisa se espalhar. E ela completa aqui, mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com maior poder quanto mais se irradia. Então, aqui, a proposta de Jesus vou falar bem assim, gente, sai do seu umbigo, rapaz. Vai lá à luta, ama mais, abre mais, olha para o entorno, olha para as pessoas à sua volta. Não fica voltado só para você mesmo, não fica voltado só para os seus consanguíneos. É claro, temos que dar atenção e amor aos nossos consanguíneos, mas esse amor não pode ficar concentrado somente ali, né? Quanto mais a gente se doa, mais a gente desenvolve o verdadeiro sentido do amor. E aí, ela fala da psicologia profunda, né? Como que essa psicologia profunda age? De que forma? O que é essa psicologia profunda que Joana fala? É a que leva em consideração o espírito, o eu superior, né? E Jesus só levava em consideração o espírito, o eu superior. Jesus é o grande psicoterapeuta, é o maior psicoterapeuta que já existiu aqui na humanidade. Ele sabia ler nas entrelinhas, ele sabia como falar com o povo. Olha as parábolas dele, que coisa mais inteligente, simples, delicada, e ele falava naquela linguagem, daquela forma que as pessoas pudessem, daquela época, né, entendê-lo. Jesus foi o vencedor de si mesmo, né? E nós? Somos vencedores de nós mesmos? Nós resistimos às nossas tentações? Nós resistimos às nossas... Nós conseguimos olhar para os nossos infortúnios, iluminando esses infortúnios? São os questionamentos que a Joana aqui está fazendo nesse capítulo, né? Jesus era o próprio companheiro do infortúnio. Ele entendia a humanidade, entendia com todas as suas mazelas, com todas as suas dificuldades, com todas as suas incompreensões, né? Por quê? Porque Jesus sabia que era só um momento da humanidade, que a humanidade tendia a evoluir. Como estamos evoluindo? Por mais que tem horas que a gente diga assim, nossa, parece que a gente está ainda nos tempos primitivos, a gente vê coisas bárbaras ainda acontecendo, né? Mas Deus é misericordioso. E Ele permitiu, nesse período de transição do planeta Terra, que muitos espíritos, ainda bem atrasados na sua evolução, reencarnassem aqui numa oportunidade de recuperação. Alguns estão conseguindo, e outros não. E aí a gente vê essas barbáries, essas coisas todas que estão acontecendo. Jesus, ele não se contaminava, assim, pelas questões da Terra. Ele era uma gema preciosa, né? Ela fala aqui no parágrafo 13 do nosso Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ele falava, instava com os infelizes, mesclava-se com eles, mas não se tornava um deles, porque a gema preciosa, mesmo no pântano, quando o sol a alcança, mantém o seu brilho. Jesus é o diamante que se tornou estelar, mantendo o brilho interior, sem permitir-se ofuscar as débeis claridades individuais, no entanto, clareando as consciências e amando-as. Então, olha só como ela colocou Jesus aqui para a gente, uma gema preciosa, num pântano, né? E mesmo assim ele não perdia o brilho.
Quer dizer, o pântano somos nós, esse planeta Terra, ainda tão pouco evoluído, ainda cheio das suas imperfeições, mas a gente não conseguia tirar o brilho de Jesus. E Jesus é o que é até hoje. Seu ministério é um ministério de amor, de esperança, de compaixão, de auxílio, de convocação ao bem, de ação no bem, né? Porque é o amor, é a esperança, é fazer o bem ao próximo, é auxiliar a todos à nossa volta, é ter compaixão, empatia, que vai fazer com que os nossos infortúnios ocultos amenizem. Nós vamos estar indo pelo positivo, porque não adianta, o budismo também fala muito isso, não adianta você ficar no negativo de uma situação, vá pelo positivo. Por exemplo, tem um livro, chama-se Transformando a Mente, do Dalai Lama, e que ele fala como trabalhar as nossas imperfeições, segundo o budismo. E ele diz que, se você detecta em você a impaciência, não adianta você ficar o tempo inteiro. Ai, como eu sou impaciente. Ai, eu tenho que lutar com essa minha impaciência. Ai, essa minha impaciência não me deixa evoluir. Ai, não adianta. Adianta sim você focar. Eu vou ser paciente nessa situação. Eu vou ter mais paciência aqui. Eu vou contar até 10 ali. Vá pelo positivo, né? Hoje existe até a psicologia positiva que fala disso. A psicologia positiva, ela fala de focar, em vez de focar na mazela, na imperfeição, focar no que é positivo, naquilo que a pessoa precisa conquistar, que ela pode ir, que ela pode conquistar. Então, uma coisa muito importante. O Rose, você me avisa quando eu tiver que parar, hein? Porque senão eu vou. Ok? Falta quanto? Tem ainda 7 minutos. Tá. Vamos lá. Então, a proposta de Jesus, no fim, se resume numa coisa. Ilumina-te. Ilumina-te. Essa é a proposta de Jesus. Como que você vai se iluminar? Se autotransformando. Transformando aquilo que precisa ser transformado através de você. De que jeito? Através do esforço do amor. É um esforço amoroso, que daqui a algum tempo vai deixar de ser esforço. Porque conforme a gente vai evoluindo, é o amor que vai prevalecendo. E vai deixar de ser esforço. E ela diz também no livro Plenitude, na página 60, ela fala: a iluminação resulta do esforço da busca íntima do ser profundo. Ô, gente, uma coisa eu aprendi assim, assim, estudando muito Joana de Ângeles há muitos e muitos anos. E o Evangelho. Acho que o Evangelho com os livros de Joana me mostram muito, me direcionam muito para essa questão de que, se eu quero ter paz de espírito, se eu quero seguir na minha caminhada aqui na Terra, não vou dizer feliz, porque felicidade completa aqui na Terra não existe, mas pelo menos com paz, paz na minha consciência, eu preciso me encontrar. A minha viagem maior aqui é a viagem ao meu interior. É a viagem que eu faço ao meu eu profundo. Essa viagem é que vai me levar a ter um pouco de paz num planeta que ainda está, e que está, na realidade, num período de transição, e todo período de transição é um período muito difícil, né? Lá na época de Jesus, como foi difícil, né? Ele nasceu numa época importantíssima, ele foi um divisor de águas. Saíamos de uma era de Ares, que era uma era de dente por dente, né? Uma era de tudo, a gente tem que conquistar na base
da morte, da espada, para uma era em que ele disse, mas quando alguém te bater numa face, dá a outra, né? E aí? Então, precisa, quando a gente fala, e Joana vai falar aí nos capítulos mais à frente, desse Jesus revolucionário. Porque ele foi um revolucionário. Só que as pessoas, às vezes, entendem revolucionário só para quem tira a espada e vai lá matar, né? Não entende o revolucionário, aquele que traz uma ideia nova, uma ideia boa, que foi o que Jesus fez. Então, ele convocava as pessoas para, com muito esforço pessoal, se reconstruírem. Ele chamava para reconstrução. Ele detectava esses desastres ocultos, ele detectava esses infortúnios ocultos e chamava a pessoa para se construir. Ele usava de quê? Caridade, misericórdia, né? Quando ele diz, vá, não peques mais, né? Ele estava sendo super misericordioso e dando uma outra, como se dissesse, você pode fazer diferente, você vai ter uma outra chance, faça diferente, né? Então, a vida, na verdade, é o conjunto de todas as nossas experiências, desde que saímos das mãos do Criador. E essas experiências são oportunidades de crescimento, nós não podemos deixar de aproveitar. Eu sei, vivemos um momento bem complicado, bem turbulento, bem difícil, mas é para a mudança de padrão vibratório da Terra. A Terra está mudando de padrão vibratório. Ela vai sair das provas e expiações, vocês já escutaram isso 10 milhões de vezes, para um planeta de regeneração. E eu vou te contar, gente, eu quero muito estar lá. Eu não sei se votar, não sei se não votar, mas eu quero reencarnar nesse planeta que Jesus é o governador, que ele está aqui para nos auxiliar. E assim, essas experiências a gente tem que encarar como grandes oportunidades. Muitas vezes a nossa tendência é o quê? Ficar na depressão, ficar se lamuriando, se queixando, né? E aí chegamos lá daquilo que eu falei no início daqui. Estamos no momento de bifurcação da caminhada. Vamos seguir por onde? Pela estrada do bem ou do mal? Pela estrada da luz ou da treva? Pelo amor ou pelo ódio? Por onde vamos seguir? Vamos ser os revoltados do momento? Ou vamos ser aqueles que vamos estender as mãos, solidários, enfim, com todos aqueles que necessitam, né? Então, esse grande educador, esse Jesus psicólogo, esse Jesus pedagogo, ele nos ensinou como fazer isso. Ele propunha essa grande transformação, essa grande mudança de atitude mental, de atitude moral, né? Com muito respeito por tudo que estava estabelecido na época, porque ele estava inserido dentro dessa humanidade, então ele tinha que ter respeito ao nosso processo da época, né? Ao ponto em que nós estávamos. Mas, enfim, a grande convocação dele foi para a gente fazer essa reformulação emocional, essa educação emocional, seguirmos rumo à felicidade, rumo a esse ser integral. E acho que, só para fechar, né, Rose, porque eu acho que já está na hora, vamos sempre olhar para nós assim, eu queria que vocês levassem isso com vocês. Vendo como é que está esse desempenho do self, né? Como é que eu estou? Porque tudo depende disso. Será que eu, nesse momento, eu consigo mudar determinadas atitudes minhas perante a vida? Será que eu consigo sair dos tormentos, dos infortúnios, dos vícios morais, das atitudes agressivas, das perturbações,
Consegue. Através do quê? Do autoconhecimento e da reforma íntima. Você se conhece, se conscientiza e reforma. E eu queria que vocês guardassem, para fechar mesmo, 4 palavrinhas importantes. É o re, re, re. Re, 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 re. 4 palavrinhas. Nós estamos no momento convocados a reconstrução, reestruturação, renovação e refazimento do nosso ser. Que Jesus nos abençoe e nosso Pai nos proteja e que a gente consiga seguir em frente. Com muita paz. Obrigada. Agradecemos a nossa irmã Maria, essa linda palestra que vai nos levar a refletir bastante sobre as nossas atitudes e sobre o que nós vamos replanejar para o futuro, tá bom? Muito obrigada, querida. Um beijo. Obrigada a vocês. Esperamos poder contar com você mais vezes, trazendo essa sua sabedoria para todos nós. Então, imagina, eu que me sinto honrada, viu? Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos pensar no Pai, vamos pensar em Jesus, vamos pensar nos nossos amigos espirituais que conosco se reúnem para estudar, para nos trazer seus conhecimentos, as suas boas vibrações. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, muito temos a te agradecer, Senhor, por esse banho de luz que recebemos esta noite, vindo dessa nossa querida irmã Maria Martorelli, essa companheira de tantos anos, essa irmã tão querida. Que possamos pensar profundamente sobre tudo isso que ouvimos e que busquemos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Mestre Jesus nos trouxe de orientação, de ensino e de amor. Te rogamos também, Pai, que abençoe, fortaleça todos esses nossos irmãos que neste momento estão passando por momentos difíceis, por dificuldades, por dores, por sacrifícios. Equilibre, Senhor, as energias desses irmãos, ampare suas famílias, ajude o Senhor a ter coragem, a buscar se esforçar cada vez mais por se melhorar. E também pedimos consolo, esclarecimento e amparo para todos os nossos irmãos que estão desencarnando, que eles possam ser amparados, abraçados, Senhor, consolados, mas também pedimos pelas famílias que se encontram às vezes em desequilíbrio, sofrendo com esse momento tão difícil, Senhor. Sabemos que tudo vai passar, mas as provas às vezes se tornam difíceis para todos nós. Então te pedimos que, por acréscimo de misericórdia, Pai amado, o Senhor nos fortaleça, envolva todos nós no seu amor, para que assim possamos prosseguir e passar por esse momento tão difícil. E assim, envolvidos pelas vibrações amorosas que caem do alto, do coração desses amigos espirituais, também sentimos o abraço do nosso irmão Francisco de Assis, que é o irmão amor. Te pedimos amorosamente, Pai, a tua permissão para darmos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Muito obrigado, Pai amado, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, muito felizes e agradecidos estamos por podermos nos reunir aqui nessa noite, uma noite de festa, onde conversamos sobre o Evangelho, sobre Jesus, e essa nossa querida amiga Maria Martorelli, há tanto tempo não nos encontrávamos, né? Então estamos muito felizes. O encontro é virtual, mas as vibrações, as nossas energias ultrapassam, né? O espaço, o tempo e se encontram. Obrigado, minha querida amiga. Um beijo no seu coração. Beijo a todos. Você, a sua família, o seu trabalho tão lindo, tá bom? Vocês também, viu? Muita paz no coração. Muito Beijo. E um abraço aí, uma boa noite para todos. Amanhã estaremos de volta para o estudo do Evangelho às 18h30. Lembrando que quinta-feira, 19h30, começa o nosso Setembro Verde,
a palestra com o nosso irmão Fernando Costa, que vai falar sobre sustentabilidade, o homem e o espírito imortal nos tempos de pandemia. Tá bom? Ó, Isso aí. um beijo para Boa noite a todos. todos. Fiquem com Um Deus, beijo. que o Senhor nos abençoe. Tchau, Fique com tchau. Deus. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Maria, Carmen, tchau. Maria,